Vamos lá então, pessoal. Vamos começar o nosso conteúdo hoje. Eu vou tirar porque não dá para ficar me ouvindo. Minha voz é um pouco irritante, acabei de descobrir isso. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar com todos vocês aqui. É um prazer recebê-los em nosso evento, no nosso Innovation Summit. Para a gente é muito importante esse evento, que é o nosso maior evento na América do Sul. Então, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu me chamo Vitor e a gente vai apresentar para vocês hoje um pouco sobre a teoria da evolução digital. E aí, para falar sobre a teoria da evolução digital, eu estou aqui com o meu amigo Bruno. Caraca, querem ver que o Bruno está aprontando alguma coisa, com algum treco por aí? Eu tenho certeza que o Bruno está aprontando alguma coisa. Quer ver? Ô, Bruno, você está aprontando aí? Onde é que você está, Bruno? O que você está fazendo? Ué, você não falou que era transformação digital? Tô na pegada aqui já, ó. Cadê o metaverso? Cadê o... O pessoal não está no avatar aparecendo aí já? Procurando a galera aqui, já que é transformação digital, não é isso? Vou te falar, viu? Pessoal, muito bom dia. Eu sou o Bruno e, como o Vitor falou, a ideia é a gente falar sobre a transformação digital. Vocês já tiveram a oportunidade de andar aqui no nosso hub, vocês ouviram um pouco da palestra, certamente daqui a pouco vão poder falar e visitar um pouco mais. E é interessante porque a gente tem bastante tecnologia aqui, né? A gente está falando sobre muita tecnologia, sobre muita conectividade. Dá para concordar, quem concorda comigo, que tendo tecnologia, tendo os produtos conectados, realidade mista, virtual, seja lá o que for, a gente já é transformação digital? Isso já traz pra gente um pouco de transformação digital? Quem concorda? Quem acha que é isso? É esse o momento aí, Vitor? Eu acho muito legal. Mas para a gente começar sobre o tema, Brunão, o que você acha da gente começar falando uma coisa totalmente conectada com a transformação digital, com a tecnologia, com todos os produtos que vocês viram? Vamos começar falando sobre Darwin. Nossa, mas é alta tecnologia, você vai falar de Darwin? Que loucura. Mas, pessoal, se a gente parar para pensar um pouquinho, tem bastante a ver. Uma das célebres frases, conceitos do Darwin, as espécies que sobrevivem não são as mais fortes. Só fala um pouco mais perto. Vocês me ouvem? Sim. Aqui tá. Vocês estão ouvindo o Bruno, gente? Só levanta a mão, tá bom? A voz dele é pior que a minha, mas ok, né? Dá pra... Sabe, então, o que é importante é que a gente tenha certeza. O que o Darwin diz, não é o mais forte, não é o mais rápido, o mais inteligente, mas são aqueles que se adaptam às mudanças da realidade. Essa é o conceito do darwinismo. O Darwin diz que todo histórico, todo estudo, esse tipo de indivíduo se adapta. Mas onde eu quero chegar com isso? Onde a gente quer chegar com esse conceito do Darwin? Por que eu estou falando aqui de evolução, de adaptação, de transformação? Vitor, ajuda a gente. Vamos falar então um pouco sobre alguns dados, pessoal. Quando a gente fala sobre uma comparação muito simples, de 1955 até 2019, que não faz tanto tempo assim. Então, se vocês repararem, apenas 52 empresas aparecem nas duas listas, na lista de 1955 e na lista de 2019. Apenas 10% das empresas permaneceram na lista durante todos esses anos. E além disso, mais de 89% das empresas faliram, foram vendidas ou despencaram no ranking. O que isso quer dizer? Que quando a gente fala e quando a gente cita Darwin, a adaptabilidade, você se adaptar a novos cenários e um mundo cada vez mais volátil e que muda cada vez mais rápido, é extremamente importante. E você ter essa visão e essa mente aberta para o que o futuro pode reservar, sabendo que o futuro pode ser totalmente diferente do que a gente está imaginando, ele é fundamental para o futuro da carreira de cada um. Pessoal, quem aqui já viu, eu também não vi não, só pra gente ver nos vídeos. Quem já viu aqui o Nokia tijolão? Não, viu não, não vale. Viu não vale. Usou.
digitou uma mensagem de texto usando um Nokia daquele lá. Vocês sabiam que um dia dava para tirar foto numa maquininha? Sabia que isso já aconteceu? Vocês sabiam que já deu para fazer ligação telefônica com o negócio da laranja no meio da rua? E tinha fila para isso, cara. Usar a ficha. Você acredita? Alguém já ouviu falar em entregar ficha? Isso aí, novidade, né? Onde eu quero chegar com isso, pessoal? Lembra que o Vitor falou sobre o tempo que as empresas ficam no top, né? Existe um estudo da Standard Poor's que aqui é a medida de quais são as empresas mais valiosas e quanto tempo elas permanecem nesse ranking de valor, né? Se for olhar, ó, em 65, as empresas top, e aí eu fiz a brincadeira porque eu estou falando de Kodak, estou falando de Blockbuster, estou falando de hotelaria, elas ficavam em média por cerca de 33 anos nesse top. Em 90, baixou, cerca de 20 anos, projeção. Para 2026 é uma expectativa de 14 anos. Hoje, estima-se que essas empresas fiquem e ficarão por cerca de 10 anos na maior tendência de valor do mercado. Ou seja, mercado volátil, mercado mudando. A gente não tem mais controle. Ontem, o que era uma hotelaria garantida foi substituído por um Airbnb, né? E aonde que isso quer chegar, né? Aonde que eu quero chegar com isso? Alguém já ouviu falar de VUCA, né? A história conta que lá no meio da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, acabou a guerra, ficou aquela situação complexa, muita tecnologia envolvida, né? Criou-se o conceito de VUCA. O que é o conceito de VUCA? Um mundo estranho, não sabemos para onde vamos, não sabemos para onde iríamos, isso lá na Guerra Fria. Instabilidade, dificuldade, não sei o que vai acontecer. Tá meio soando parecido, não, gente? Voltamos para a Guerra Fria? Onde é que a gente está? Olha a necessidade de adaptação aí, né? Estamos saindo de pandemia. Estamos falando de transformação digital. Acabamos de ouvir que carreiras podem acabar, mas carreiras vão surgir, né? E agora? O que eu faço? O que isso quer dizer? Quando a gente está falando de VUCA, a gente está falando sobre isso. E a gente está aqui agora para fazer esse movimento. A gente está aqui agora para falar dessa necessidade de evolução. Temos que nos adaptar, não é, Vitor? Temos que nos adaptar, temos que estar prontos. E aí eu vou falar um pouco sobre o que é estar pronto. E aí é onde entra o darwinismo digital. Estar pronto, e eu vou até contar um caso particular para vocês. Quando eu comecei na Schneider, comecei como estagiário, estava na época na faculdade, engenharia de energia. E quando eu entrei, eu pensava muito que a tecnologia eram os produtos. Eu olhei para um equipamento, eu vi um equipamento falando com outro. O que eu quero dizer com isso? Um equipamento conectado, e você apertava aqui, acionava lá. Eu falei, nossa, você tá maluco. Me achei. É isso que eu quero. Um produto fala com o outro, um produto conectado. Isso é transformação digital. É a tecnologia nos equipamentos, nas soluções. É tudo isso que vocês viram por aí. Só que, será que a revolução digital está atrelada efetivamente a produtos, equipamentos, soluções, tecnologias em si? Pensem comigo, eu posso ter a maior tecnologia, eu posso ter a melhor solução, a solução mais disruptiva do mundo. Se ninguém souber usar, se ninguém souber o valor daquela solução, ou ninguém souber onde aplicar ou como aplicar, é peso de papel. As pessoas são parte da transformação digital. Cada uma das pessoas, cada um de vocês aqui, independente do momento da carreira de vocês, se ela está no início, se vocês já estão trabalhando, se vocês já são consolidados, se vocês trabalham de forma autônoma, a transformação digital depende 99% das pessoas, porque a transformação ela acontece quando as pessoas fazem parte dessa transformação. E é muito fácil quando a gente está estudando, quando a gente está aprendendo sobre todo esse universo, e a gente aprende em relação a alguns equipamentos e soluções, a gente achar que está tudo atrelado ao produto. Só que
as pessoas fazerem parte dessa transformação, dessas etapas e entenderem que são parte do caminho é fundamental para que isso se torne realidade. E quando se torna realidade, é quando influencia na sociedade, nas pessoas, como nós vemos o mundo à nossa volta. E isso também diz muito sobre quem são essas pessoas e como elas interagem com essa tecnologia. Vitor, sabe um exemplo bastante interessante que é legal colocar aqui? Pessoal, a transformação, a evolução está aqui. Está em como a gente aplica tudo isso. E eu quero fazer um gancho bastante especial, porque é um valor bastante importante para a Schneider, inclusive. Schneider, ou o mercado hoje, vê uma necessidade muito importante, uma falta de profissionais de tecnologia se formando e prontos. E além dessa falta, pessoal, a inclusão das mulheres no ambiente tecnológico no Brasil é muito escassa. E eu vendo aqui um público bastante forte de mulheres envolvidas e falando com a gente sobre tecnologia, isso é muito importante. E é importante a gente deixar isso bastante claro. É claro que a gente quer profissionais envolvidos em tecnologia, mas o fator mulher, pessoal, é bastante importante. A gente precisa transformar, está também na mão de cada um de vocês fazer essa transformação. Jovens profissionais que estão se preparando para a tecnologia. E não é só para os jovens, né? Para todos. Os velhos, no caso dele, precisam também se atualizar. E essa mudança é importante. E a gente está aqui para fazer essa transformação também. Não é isso mesmo? É isso aí, eu só não gostei da parte do velho, mas tá bom. E um ponto muito importante, eu esqueci de comentar com vocês. O Brunão entrou com óculos, me fez me perder inteiro. Eu sou da área de serviços dentro da Schneider. Pô, mas serviços? Schneider está falando tanto de solução, de tecnologia, de produto. O que você faz em serviço dentro da Schneider? O que pode se aplicar de tecnologia em relação a serviços? Olha que dado interessante, pessoal. Atualmente, 50% do tempo de manutenção é gasto somente para encontrar informação. Acontece o seguinte, vou falar para vocês que eu trabalho em serviço. Chega eu lá, falo, Brunão, vamos fazer uma manutenção num painel de média tensão. Aí eu falo, Bruno, cadê o documento? Eu preciso ter segurança para poder trabalhar. Eu preciso saber os dados do equipamento em que eu vou trabalhar. Brunão, cadê o documento? Não sabe. Existem equipamentos com mais de 20 anos de operação, 30 anos de operação. Existem equipamentos novos. Será que está fácil para as empresas, para as pessoas, para as áreas saberem onde estão esses dados, onde estão essas informações? Ah, mas Vitor, pô, é só um documento, cara. O que isso está atrapalhando? Imaginem um risco para um operador que vai executar um trabalho, executar uma tarefa em relação ao equipamento, caso ele não tenha os dados daquele produto. Ah, mas Vitor, o cara conhece, né? Eu tenho um tio que, pô, o cara mexe lá na minha casa com os equipamentos energizados, ele troca disjuntor com tudo energizado, não tem risco. Será? Quantas pessoas sofrem acidentes por falta de informação em relação aos equipamentos, ou às vezes informações desatualizadas? Encontrar os dados, encontrar as informações e trabalhar com esses dados é fundamental para o profissional do futuro. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Nos hubs, vocês vão identificar soluções com inteligência artificial, tecnologia, realidade aumentada. Pô, como é que a gente aplica inteligência artificial aqui? Será que a gente não pode trabalhar de uma forma preditiva em relação aos equipamentos, acompanhar dados e prever possíveis problemas? Será que entender e traçar tendências não pode ser uma característica desse profissional do futuro? E é isso que eu quero que fique muito claro para todos vocês. Não são caixas prontas. Não são estruturas prontas. O futuro não é formado por pilares, estruturas padrão, estruturadas e que não mudam. O mundo muda muito rápido. E se a gente começa a aplicar, por exemplo, tecnologias que vão fazer análises em tempo real e fazer relações em relação a risco e taxa de falha de um equipamento, será que isso não abre um campo imenso em termos de continuidade de processo, segurança para os operadores, facilidade na hora de encontrar uma informação? E isso é parte, de novo, de toda essa transformação que a gente está no processo. Vitor, e essa tecnologia, como é que eu lido com isso, né? Legal, você falou lá que a gente tem que digitalizar, a gente tem que arrumar o que fazer com esses dados e estamos gerando. Mas como que a gente encapsula tudo isso e que metodologia que a gente usa, como que a gente trata tudo isso? Schneider criou um conceito
que a gente batizou de ecossistema. Vocês vão ver bastante aqui espalhado e a gente falar bastante sobre uma palavrinha chamada EcoStruxure. Nossa, vocês vão ouvir tanto. Mais tanto. Pessoal, o que é o EcoStruxure? O que a gente quer dizer com tudo isso? Nada mais é do que um ecossistema de digitalização. Lembra que a gente falou dos dados que estão surgindo? Legal, eu conecto todos esses dados. Nosso celular está gerando informação. O tempo todo. 101010 para quem é da área de elétrica, tecnologia e tal. Legal. Mas o que eu faço? O que quer dizer isso tudo, né? Esse 101010 eu preciso arrumar um jeito de pegar esses valores. Está na nuvem? Tá onde é que está isso? Então eu preciso capturar. Preciso analisar. O que quer dizer esses códigos? Né? A porta abriu, alarme de incêndio, voz, som. Então eu preciso saber o que é isso. E uma vez que eu tenho essa informação, o que eu faço com ela? Né? Qual é a decisão que eu vou tomar a partir dessa informação? EcoStruxure é isso, pessoal. Eu não vou entrar no detalhe, mas é importante que vocês entendam que o nosso ecossistema ele é montado dessa maneira. Conectamos, entendemos o que é e tomamos ações e atitudes referentes a isso. Vocês vão poder acompanhar bastante sobre isso e, o que é mais importante, cibersegurança. Então, quando a gente fala de solução de ecossistema Schneider, fiquem bastante cientes de que eu não estou aqui falando de um produto. Você não vai comprar um EcoStruxure na prateleira, nem nada do tipo. Isso é o nosso conceito. Então, para cada dor que o nosso cliente tenha em cada um dos nossos segmentos, a gente tem um sistema para lidar com isso. Não é não, Vitão? É fundamental o que o Bruno está falando. Eu vou até sair um pouquinho do script aqui, que a gente tinha combinado. Perdão, tá? Oh, meu Deus. Calma, não se assusta não. Mas ele falou de cibersegurança. Pô, cibersegurança, eu adoro esse tema. Sabe por quê? Porque várias vezes eu visito algumas indústrias, algumas empresas, e eu chego e começo a falar sobre tecnologia, toda essa transformação, toda essa história que eu estou contando para vocês, eu falo muito nas indústrias e tudo mais. E várias vezes eu cheguei em pessoas da operação e as pessoas me falam, mas pô, Vitor, por que eu vou me preocupar com cibersegurança? Meu produto está aqui, ó, tem 15 anos aqui, ó, meu hardware está lá, não está conectado a nada, está aqui, ó, tem 30 anos o equipamento, não estou correndo nenhum risco de cibersegurança. E é legal esse tema, né, que a indústria às vezes me traz. E aí eu vou e olho o equipamento. Aí você vê o equipamento, ele tem uma porta USB na porta dele, na frente dele, que pode chegar qualquer um com um cabo, conectar e fazer uma alteração. Imagine alguém chegar, conectar e derrubar uma planta inteira. E muitas vezes as pessoas não acham que isso tem a ver com cibersegurança. E tem tudo a ver com cibersegurança. E por isso que ela está em todas essas etapas. Mas, ô Vitor, vamos de realidade aumentada? Vamos de, né? Primeiro. Afinal de contas, me fizeram trazer um óculos aqui e descobri que não... Ó. Vamos lá. Só para trazer um pouquinho da cereja do bolo de toda essa história do EcoStruxure, um dos pontos desse EcoStruxure, eu diria que a pontinha do iceberg desse EcoStruxure é a aplicação que nós chamamos XR, que é uma aplicação de realidade mista. Então, é uma mescla de realidade aumentada e realidade virtual. Realidade aumentada, sobreposição de imagens. Você aponta um tablet para um equipamento e aparecem imagens que você consegue interagir com elas. Realidade virtual, você criar equipamentos em ambientes onde ele não está. Por exemplo, nessa sala. Eu poderia projetar um painel nessa sala e interagir com esse painel como se ele estivesse aqui. E isso aqui tem algumas funcionalidades, né? Você consegue visualizar, coletar dados muito mais rapidamente, você consegue monitorar dados de equipamentos, você consegue orientar operadores na hora de executar um trabalho usando a realidade aumentada, você consegue treinar e preparar profissionais para executar trabalhos em campo, além de ter a expertise de profissionais acompanhando o que está acontecendo lá no equipamento e gerar relatórios. Ah, tá muita falação isso aqui. Vamos ver um pouquinho na prática o que é essa história. Então, o que vocês estão vendo nesse vídeo aqui é uma experiência usando um óculos de realidade aumentada ou até mesmo um tablet. Vocês vão ter a oportunidade de usar no nosso hub na área de Buildings of the Future. Esses balõezinhos verdes que estão aparecendo é parte da realidade aumentada, são pontos de interesse. Então você pode adicionar documentações, adicionar informações em relação a um produto com um operador com as mãos livres.
Você pode abrir a porta do painel, você pode projetar um diagrama unifilar, você pode interagir da forma que for mais interessante para a sua operação. Além disso, você pode acompanhar dados do equipamento em tempo real. Imaginem, você chega de frente para um equipamento usando um óculos de realidade aumentada ou um tablet e você tem um histórico completo daquele produto sem colocar um dedo em relação àquele equipamento, sem mexer em nada daquele produto. Isso aumenta a segurança e aumenta a eficiência de uma operação de uma planta. E além disso, por que a gente vai ficar restrito somente ao painel se eu tenho um mundo de realidade aumentada? Por que não projetar e encaminhar um operador de um ambiente a outro? Vamos partir então de um equipamento, ele vai me guiar até o diagrama unifilar do produto. Então eu posso ser encaminhado através da realidade aumentada a um documento que eu também posso projetar em realidade aumentada e entender qual que é a interação do desenho, da documentação em relação aos produtos. E a mesma coisa o contrário. Eu quero partir de um desenho, eu quero partir de alguma documentação, eu quero partir de alguma informação e de lá ir até um equipamento real, também é uma possibilidade. E eu gosto muito, quando nós estamos num ambiente como esse, com mentes abertas e pensando de formas diferentes, o que mais nós podemos fazer com tudo isso? O que mais nós podemos transformar com tudo isso? Gente, eu tenho uma ferramenta que aplica realidade aumentada, realidade virtual, utiliza óculos. Eu usei para ir desse painel para esse desenho. Eu tenho certeza que vocês estão com ideias muito mais legais do que eu estou aplicando aqui. Eu tenho certeza que nós temos um potencial absurdo a partir da tecnologia, mas ela depende das pessoas. Ela depende de como cada um de nós enxerga e identifica o quanto aquela tecnologia está atrelada ao nosso dia a dia. E para isso é muito importante nós estarmos preparados para o que pode acontecer. Então não pensem no futuro como caixinhas preparadas, porque eu pensava dessa forma. Quando eu estava na faculdade, quando eu estava estudando, eu sempre pensei, eu quero trabalhar num equipamento específico. E eu acabei descobrindo que o universo é muito maior do que isso. E para fechar, Brunão, o que você acha? Pessoal, eu acho que transformação é isso, né? A transformação digital é isso. Não importa apenas eu ter a tecnologia, eu saber o que a Schneider está fabricando, que é o que tem de melhor no mercado, né? Que a Schneider tem por aí, e o que está surgindo. Mas o que eu faço com isso? Como que eu aplico isso? Como que eu faço ser diferente no mundo? Como que eu posso ser disruptivo? O que mais eu posso criar? A gente fala muito sobre tecnologia aberta, inovação aberta. O que eu posso pegar dessa tecnologia e fazer diferente, né? Isso é o que a gente entende como transformação digital e é bastante importante deixar aqui para a cabeça de vocês, principalmente para vocês que estão construindo uma carreira, né? O mundo novo vem por aí e vocês vão movimentar tudo isso. Pessoal, esse é o nosso conceito, essa é a nossa ideia de transformação digital. Fiquem à vontade para nos procurar, fiquem à vontade para tirar dúvidas. A gente está por aqui hoje, estamos aqui também. Muito obrigado e contem conosco, tá? Obrigado, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? São duas perguntas, na verdade. A primeira, sobre aquela realidade aumentada, virtual que vocês colocaram, vocês como Schneider, vocês que são os responsáveis por implementar, tipo, eu quero fazer um painel com a documentação, ou o próprio engenheiro da planta, ele tem a capacidade para desenvolver, ampliar as opções? Nós temos as duas possibilidades. Depende do momento de cada indústria. Vai ter indústria que às vezes não tem um corpo de equipe preparado para fazer uma configuração como essa, e aí nesse caso nós entregamos a solução pronta, e existem casos onde nós vendemos somente a licença, o do software, da solução, e a indústria é responsável por estruturar toda aquela solução da forma como for melhor para a indústria. Então existem as duas possibilidades dependendo do momento da empresa, dependendo do momento da indústria. Entendi. E tem algum tipo de treinamento, então, que a Schneider oferece para os engenheiros? Exato. Quando uma empresa ela compra uma solução como essa, se ela vai executar, se ela vai desenvolver aquela solução, se ela vai adaptar uma sala dela, por exemplo, para ter uma aplicação como essa, nós treinamos, preparamos algumas pessoas daquela empresa para que elas consigam fazer e consigam também preparar outras empresas mesmo dentro da estrutura dela. Não, perfeito. A segunda pergunta é sobre modelos preditivos que vocês comentaram, né?
Se eu não me engano, a Schneider comprou a Aveva e adquiriu os direitos do PySystem, né? Que é um modelo mais de análise de dados. Eu queria entender um pouquinho como que seria essa parte dos modelos preditivos, assim, tipo, se vai ter um módulo, vai usar Python, alguma coisa assim. Existem diversas formas. Hoje, você tem formatos que você trabalha em formato de software e formatos que você trabalha em formato de serviços. Hoje, as nossas principais soluções de análise preditiva são em formatos de serviço. Então, nós acompanhamos os dados do equipamento, fazemos a análise e entregamos relatórios preditivos para a indústria. Então, vou dar um exemplo. O Bruno tem uma indústria, ele precisa garantir a continuidade do processo daquela indústria. Então, eu acompanho os dados daquele equipamento, traço tendências de risco, falha, operação e identifico e encaminho para aquela indústria. Olha, você tem o risco A, B e C e você precisa tomar a ação X, Y, Z para mitigar esses riscos. Esse é um caminho que a gente trabalha. Quando falamos de softwares como, por exemplo, a solução Aveva, ele é um software que ele vai ser puramente baseado em dados e em tendências de risco. Então, se um equipamento começa a apresentar na operação dele, vou dar um exemplo, uma operação mecânica, um ventilador. Se você tem um ventilador que ele opera dentro de uma planta e a partir dos dados desse ventilador você identifica que ele está diminuindo a velocidade de operação, ele está mudando a tendência dele de operação, um software como esse, puramente a partir dos dados, ele já identifica um risco de falha e também te dá uma recomendação de melhoria. Então existem os dois formatos também dependendo do que a indústria está precisando naquele momento. Não, perfeito. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que é isso, então. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todos. Obrigado.